Aula de sistema respiratório do ponto de vista da histologia. Olha só, nessa aula nós vamos falar sobre o nariz, a faringe, a laringe e vamos até a traqueia. Aqui nesse slide tem todas as estruturas do sistema, só que nessa aula, igual eu falei, nós vamos até a traqueia e as próximas estruturas é que eu vou, nas próximas estruturas eu vou explicar nas próximas aulas. Olha só, então vamos lá. O que é o sistema respiratório? O sistema respiratório é o sistema pelo qual o nosso corpo realiza as trocas gasosas. Muito importante para a nossa vida, porque ele é essencial para a respiração celular, que leva oxigênio para nossas células. As estruturas que nós vamos estudar hoje, começando pelo nariz, ele vai filtrar e vai umidificar o ar. A faringe vai conduzir o ar e os alimentos, fazendo uma separação entre eles. Na laringe, ela contém as cordas vocais, que vai permitir que nós conversamos, soltamos sons. E nós temos a traqueia, que é uma estrutura que ela é feita de anéis de hialina, que ela leva o ar para os pulmões. Então vamos lá. Olha só. Esse aqui é a estrutura do sistema. Nós temos a cavidade nasal. Nós vamos falar bastante dessa cavidade. Nós temos ali a faringe, bem aqui, tá vendo? Faringe. Nós temos a epiglote, bem aqui, essa estrutura em azul. Nós temos o esôfago aqui atrás, olha, a epiglote vai deitar aqui por cima para fazer essa separação. Esse corte é as cordas vocais. E aqui nós temos a laringe. Aqui nós temos a traqueia, tá? Traqueia. Aqui nós temos os brônquios primários, secundários e terciários. Só estou falando mesmo, a gente não vai abordar os brônquios nessa aula, é só até a traqueia, como eu disse. Nós vamos começar então pela cavidade nasal. Olha só, cavidade nasal. A cavidade nasal ela é dividida em 3 partes. É o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é essa parte inicial. Ele é feito de pele fina, bem fina mesmo. E aí tem pelos, porque vocês lembram, numa aula de tegumento, que eu dei há pouco tempo, que a pele fina apresenta pelos. E esses pelos são chamados de vibriças. Esses pelos são muito finos, bem fininho mesmo, e ele serve como uma primeira barreira de proteção para filtrar o ar, pegando as moléculas maiores, moléculas e substâncias mesmo um pouco maiores, tipo poeira, para não deixar esse material, que não seja o ar, entrar na cavidade nasal por completo e, portanto, não chegar no nosso pulmão. E outra coisa, por ele ser uma estrutura de pele fina, ele também apresenta glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Eu expliquei detalhadamente o que são essas glândulas, que elas fazem na aula de tegumento, tá? Tá aí na playlist de histologia. Agora, olha só, a área respiratória. A área respiratória ela é feita de um tipo de epitélio que ele é chamado de pseudoestratificado colunar ciliado. Ele tem a função de fazer o ar dar uma volta aqui assim, permanecer um tempo aqui para aquecer o ar. E além disso, ele faz a umidificação desse ar. E por conta disso tudo, para ele aquecer, umidificar, ele é extremamente vascularizado. Então, olha, essa área aqui, é muito vascularizada. Opa, calma aí que eu pulei sem explicar. E ele apresenta 5 células principais. E aqui estão elas, É a célula caliciforme, a célula basal, a célula ciliada, granular e célula em escova. Olha só, a célula caliciforme, ela faz o muco, basicamente. Aqui, faz o muco dessa região. A célula ciliada, ela filtra o maior número de partículas, mais do que as vibriças. A célula basal, ela é extremamente importante porque ela funciona como uma célula tronco, entre aspas, célula tronco, porque ela faz a reposição de qualquer uma dessas outras células caso ela morra. Então, se uma célula ciliada morrer, a célula basal vai se diferenciar em uma célula ciliada, entendeu? A célula granular ela também é extremamente importante porque ela está ligada ao sistema nervoso. Então, ela avisa para as outras células o que elas devem fazer. Portanto, a célula granular ela avisa, por exemplo, a célula ciliada. Ai, meu Deus.
Calma. Ele avisa a célula ciliada se ela deve bater mais os cílios, se ela deve produzir mais músculo, no caso da caliciforme. E as células em escopo, por sua vez, elas estão ligadas à percepção sensorial. E ela tem as microvilosidades, aqui ó, tá vendo? Microvilosidades que permite que ela faça a absorção do excesso de líquido que for produzido ali. Então ela vai absorver para o seu nariz não ficar escorrendo e tal. E agora vamos para a área olfatória, que é uma das partes mais legais de todas. Essa área, ela apresenta 3 células principais, mas antes eu vou explicar para vocês. Ó. Aqui é uma das partes dessa área, tá vendo? Essa aqui é a mucosa olfativa. Aqui nós temos o nervo, né, que vai se ligar aqui em cima no cérebro. Nós vamos entender como o nosso cérebro consegue reconhecer os cheiros. Nessa mucosa olfativa, nós temos um tipo de célula que é a célula olfatória. Olha só, olha como elas estão representadas aqui, tá vendo? Ela tem esses bracinhos. Ela fica na mucosa e ela tem cílios, né? Esses cílios, tá vendo? Esses bracinhos aqui são cílios, eles são imóveis. Eles existem ali para dar mais superfície de contato para a mucosa olfativa. Esse tipo de célula precisa dessa área de contato maior porque ele tem que reconhecer muitas moléculas. Cada cheiro vem de um tipo de molécula diferente. Por isso que ela precisa desses braços, né, desses cílios, para absorver, né, para ficar em contato com essas moléculas para reconhecer o cheiro. E ela é um tipo especial de epitélio, tá? Ele funciona como um sistema nervoso, entendeu? Então, é um tipo de epitélio especial que se comporta como neurônio. Então, a molécula chega, olha, vai entrar aqui, ó, puf, encostou. Essa célula, como ela é epitelial, mas ela se comporta como neurônio, ela vai reconhecer essa substância e vai enviar aqui, ó, tá vendo? Para o nervo olfatório. Mas eu disse que são 3 células, então vamos para a segunda. Nós temos aqui, ó, as células de suporte, tá vendo? Ó, células de suporte bem aqui. Aqui, ó, é aquela célula que eu expliquei que funciona como neurônio, e aqui nós temos essas células de suporte. Ela tem microvilosidades que ajudam na retenção, né, do líquido e tal, e elas são células de sustentação, tá? Eles vão compor a mucosa. Mas olha só, eu vou explicar o líquido que ela absorve por causa dessas microvilosidades, tá? Que vai ser agora, olha só. Nós temos também as células basais. Essas células basais... Opa, aqui ó, esqueci de mostrar as células basais. Não tá mostrando. É porque tá mostrando aqui, ó. Aqui a célula basal, ó, tá bom? Célula basal faz a mesma função da outra, tá? Que serve para se diferenciar em qualquer uma das outras aqui. Bom, nós temos as glândulas de Bowman. Vou explicar o que elas fazem. Essas glândulas, elas liberam uma secreção, que é o líquido que as células de sustentação vão absorver, né, quando está em excesso, mas ela limpa os cílios, tá? Ela vai limpar esses cílios aqui, ó, tá bom? Por quê? Por exemplo, imagina só, chega um cheiro, por exemplo, de pizza. Aí vai vir... Encostou bem aqui, ó, cheiro de pizza. Só que logo depois vem o cheiro de suco, por exemplo. Aí, como a sua célula vai conseguir reconhecer se ela está contaminada pelo cheiro de pizza? Aí, as glândulas de Bowman vão liberar vão liberar a secreção, olha, bem aqui, tá vendo? Vão limpar os cílios aqui em cima, para que esses cílios possam reconhecer novas moléculas. Então, nisso a gente percebe como tudo é muito bem feito, né? Só que tem uns problemas, que não são problemas, né? Mas eles podem causar problemas, que são os seios paranasais. Os seios paranasais são essas cavidades aqui que nós temos no nosso rosto, olha, que servem principalmente para circular o ar aqui dentro, para fazer um aquecimento nele, né? Para aquecer mesmo. Só tem um porém. Essa estrutura, em alguns animais, elas são grandes, imensas, principalmente em animais que batem a cabeça. Por exemplo, touros, veados, cervos, cabras, né? Elas batem a cabeça.
E essas áreas funcionam como um amortecedor. Nos humanos, como nós não fazemos isso, elas são pequenas, então ela até funciona como um amortecedor, mas não é muito efetivo. Só que ela acontece outra coisa. Nesses locais acontece uma condição que chama sinusite, que é causado pelo infiltrado inflamatório. Esse infiltrado, está aqui representado, ele vai causar uma reação inflamatória por causa da poeira, por causa de micro-organismos que vão se acumulando, e ele é basicamente pus, né? Pus, e vai começar a sentir dor. Vai sentir dor em volta dos olhos, vai sentir dor aqui, ó, na região das bochechas, debaixo dos olhos, tudo vai ficar dolorido. Então, quem tem sinusite vai ter muita resposta inflamatória nessa área, causando dor. Então, nós vemos que os seios paranasais têm a sua função, mas também tem o seu problema relacionado. Agora, nós vamos falar sobre a faringe. A faringe, ela é dividida em nasofaringe, que é essa primeira etapa, a orofaringe, que é essa segunda, e a laringofaringe. A laringofaringe não é parte do nosso estudo aqui, porque aqui, ó, essa área vai para o estômago, né? E nós não estamos estudando essa parte aqui nessa aula. O ar, que nós vamos estudar agora, vem para essa parte daqui, ó, tá? E aqui nós temos a epiglote, que vai deitar para quando o alimento chegar, vir aqui para baixo, né? Para trás. E quando estiver respirando, ela vai ficar relaxada e vai passar o ar aqui, ó, tá bom? Então vamos. Olha só. Aqui, ó, tem uma foto apontando para a epiglote, que ela é um pouco maior, né? Tá essa estrutura em azul. E como eu falei, ela vai deitar. E aqui, olha, essa aqui é a parte da traqueia, que é a última estrutura que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá. A traqueia aqui, ó, apontando. Bom, como funciona a epiglote? Quando você está respirando, ela fica assim, relaxada para cima. Quando a gente se alimenta, ela vai deitar, tá vendo? Ela vai deitar. Só que existe dois tipos de epitélio na epiglote. Na parte inferior, ele tem epitélio respiratório, que é um epitélio mais fraco, porque ele não sofre muito atrito aqui com o ar. Agora, na parte de cima, onde o alimento vai se arrastar, né? Porque ele vai sair daqui e vai cair aqui, ó. Ele vai se arrastar. Ele tem um tipo de epitélio que é o estratificado pavimentoso. Ou seja, é várias camadas para quando uma se desgastar, já vir nascendo outra de baixo para cima, entendeu? E agora, por último, nós vamos para a traqueia. Bom, essa aqui é a traqueia, né? Para quem não conhece, essa é a traqueia e ela se divide em brônquio primário, brônquio secundário e brônquio terciário, tá? Nós vamos falar apenas da traqueia aqui. Olha só, a traqueia, ela é dividida em três como se fala, camadas, pode dizer assim, que é a mucosa, a submucosa e a adventícia. Nós vamos entender cada uma delas. Lembrando que, olha só, a mucosa, ela é a parte mais interna, tá? E a adventícia é a parte mais externa da traqueia. Vou mostrar em outra foto. Mas olha só, a parte mucosa, ela é feita de epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. É a primeira estrutura que nós vemos na traqueia. Depois, nós temos uma pequena parte de lâmina própria, que é o tecido conjuntivo frouxo. Embaixo do tecido conjuntivo frouxo, nós temos o tecido denso não modelado. Logo depois, na parte submucosa já, nós temos as glândulas seromucosas, tá? E depois nós vamos ter uma grande camada de músculo traqueal, que ele é um tipo de músculo liso, tá? E ele vai ficar na parte de trás, protegendo, né? Fazendo essa diferenciação com o esôfago. Porque se você colocar a mão na sua garganta, por exemplo, você vai perceber que ele é duro, tá vendo? Isso ocorre por causa da cartilagem hialina. Mas, se lá atrás, né, você não tem como colocar a mão, mas na parte de trás da traqueia fosse de cartilagem hialina, ia comprimir o esôfago, você não ia conseguir engolir. Eu vou voltar aqui só para vocês verem uma coisa. Olha só, aqui, ó, tem a traqueia. Isso aqui são os anéis de hialina. Então, quando você engole, aqui não tem problema ter o anel de hialina. Mas aqui atrás, olha, aqui, ó, é o esôfago. Então, quando o esôfago vai passar a comida pelo esôfago, não pode ter uma barreira impedindo que o esôfago se expanda, entendeu? Por isso que nós temos o músculo traqueal liso na parte
nessa parte, fazendo todo esse fechamento. E agora, na parte da frente da traqueia, nós temos a cartilagem hialina e depois nós temos o tecido frouxo que mantém a cartilagem hialina viva. Olha só, aqui nós temos uma visão de cima. Nós temos o lúmen, que é onde vai passar o ar. Na primeira, aqui ó, nós temos na parte azul, nós temos a cartilagem hialina. E aqui ó, vocês percebem que não tem cartilagem hialina, porque é aqui que vai passar o esôfago, entendeu? Então, no lugar dele vai ter que ter o músculo liso, entendeu? Para não ter esse buraco. Então, aqui vai ter músculo liso, entendeu? Porque assim que funciona. E aqui, por último, né, em contato com o ar, né, de fato, nós temos o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células caliciformes. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei descomplicar ao máximo esse conteúdo, eu acredito que ficou de boa compreensão, mas se não, vocês podem deixar aí embaixo os seus comentários, deixe seu like e se inscreva. Valeu!